professor Roberto Mello, aqui, o doutor Roberto, que vai falar a diferença entre copyright e direito autoral. Quero agradecer ao Rodrigo Moraes, eu quero agradecer a Jaqueline Sangalo, os meus amigos que estão aqui presentes compartilhando a mesa, e agradecer à Faculdade de Direito por ter essa iniciativa de debater as questões modernas do direito autoral. Nós precisamos entender que são institutos completamente diferentes, os institutos de copyright e de direito autoral. E essas diferenças é que têm produzido as grandes deformidades de iniciativas legislativas totalmente dissociadas do nosso ordenamento jurídico. Então, o primeiro mito a ser desfeito: o Brasil tem copyright? Não tem. Pelo menos no que diz respeito à propriedade intelectual, não existe copyright no Brasil. Existe copyright na propriedade industrial? Existe. Porque na acepção genérica do copyright norte-americano, e o Zé Carlos já havia tratado um pouco quando ele fala do momento em que a Rainha Anne cria a primeira lei de copyright na Inglaterra e que visava uma protetividade genérica das produções intelectuais, fossem elas autorais ou industriais, o mundo não seguiu essa visão da Rainha Anne. Uma parte do mundo anglo-saxônica preferiu enveredar pelo âmbito do copyright, o direito de cópia, o direito de reprodução, uma modalidade de direito utilitário. Como utilizar uma obra sem prejudicá-la e sem prejudicar o acervo de direitos que dela se origina. O direito autoral não tem nada a ver com esse instituto, antes de mais nada. Por isso que as iniciativas que vêm, sejam legislativas, sejam de discussões tolas, de uma sociedade claramente dirigida por meios de comunicação, sejam eles analógicos ou digitais, visa tão somente acabar com a propriedade autoral, que é o quê? É o vínculo entre o autor e a sua obra. Se protege a obra? Sim, mas o que se visa é proteger o autor da obra. É esse o efetivo objeto do direito autoral. É um direito humano, é um direito pessoal, é um direito antropocêntrico. E não por outra razão, o legislador constitucionalista brasileiro, no artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais e não dos direitos coletivos, tratou do direito autoral. Compete ao autor o direito de usar, dispor, fruir e gozar de sua obra como bem entender. Esse como bem entender quer dizer da forma que melhor convier ao autor, de graça, cobrando, não cobrando, protegendo, não protegendo, no tempo e no espaço, territorialmente ou extraterritorialmente. Esta é a questão. Os países de copyright estão mais propensos a distorções do que seja um sistema de direito de copyright. Por quê? Porque como eles protegem obras e não titulares, a protetividade que decorre disso permite a criação de ideários outros, porque o enfoque não é mais o titular. Vou exemplificar para vocês. A Comunidade Econômica Europeia ingressou com um painel na OMC contra os Estados Unidos, por uso de performance, de fonogramas indevidamente no território norte-americano, onde não existe até hoje direitos conexos, direito dos intérpretes, direito dos músicos acompanhantes, direito dos produtores fonográficos. Então entrou porque eram utilizados os fonogramas sem remuneração aos titulares de direitos conexos. E por que esses países da Comunidade Econômica Europeia ingressaram com esse painel no OMC? Porque os seus titulares, que são os intérpretes, os músicos e os produtores fonográficos, nada recebiam daquilo que era executado largamente em território norte-americano. O presidente Bill Clinton, um dos presidentes mais inteligentes e dinâmicos dos Estados Unidos, edita um ato, o Digital Millennium Copyright Act, para proteger o quê? Os direitos conexos nas mídias digitais não interativas. O
O que é não interativo? É não download, é não mídia escolhida, é aquilo que for simplesmente escuta, streaming, e cria uma parte dos direitos conexos tão somente para as mídias digitais não interativas, streaming, visando não só proteger aqueles titulares estrangeiros, pelo menos nas mídias digitais, executados nos Estados Unidos, como proteger os norte-americanos em seu próprio território daquilo que seria o mundo moderno, que é o mundo digital. No mesmo momento em que edita o Digital Millennium Copyright Act, o presidente Bill Clinton edita um outro ato, chamado Fair Music Use, que é o quê? Uma modalidade de fragilização dos direitos autorais, permitindo um uso fair, um uso que pudesse ser compatível dos direitos da sociedade de consumo e da sociedade autoral, da sociedade que preserva o seu copyright. Por que o presidente Bill Clinton fez isso? Não foi por nenhuma iniciativa, digamos, espontânea. Isso surge de uma demanda da sociedade norte-americana. E essa demanda surge pelo fato de que nos Estados Unidos, nos países de sistema de copyright, como por exemplo a Austrália, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, e cada um desses territórios tem o seu sistema de copyright, o titular não dá a palavra sobre as suas obras. Não é ele o centro do foco do direito. O foco do direito é a obra. E isso permite que grandes corporações usem desses acervos como bem lhes aprouver. Por isso é que surge o Fair Use Music Act, que não tem nada a ver com o nosso sistema jurídico, que é um sistema jurídico pessoal, antropocêntrico, de licença prévia, dividido entre patrimonial e moral, que não se compatibiliza com o direito surgido nos Estados Unidos. Quando o professor Lawrence Lessig sai reivindicando a si e aos disponibilizadores de conteúdo essas ideias de Creative Commons, como eu já disse, do criativo como de criativo não tem nada, e nem é compatível com o nosso ordenamento jurídico, ou de copyleft, ele faz porque sabe, primeiro, que nos Estados Unidos esse direito é muito mais fragilizado. Segundo, ele sabe que jamais na sociedade americana ele conseguirá produzir nenhum instituto de fragilização de direito autoral, porque sabe que a sociedade americana não é burra. Então ele vem imaginariamente pisar aqui nos índios, já que os caciques lá não toparam a ideia, ver se os índios pulam. Então o professor Lessig fala, pulem, e os tontos pulam, porque não sabem sequer do que estão falando. Nós não estamos num país de copyright, meu Deus. Nós não estamos protegendo obras, não. Nós estamos protegendo os autores. Nós estamos protegendo os compositores, os autores da dramaturgia, os artistas plásticos, os fotógrafos, os compositores, os intérpretes, e estamos protegendo os músicos. E, por consequência, se houver contrato, mesmo no âmbito da produtividade da decadência, os editores e os produtores fonográficos. É diferente. É diferente. Aqui se busca o criador e não a criatura. Aqui a gente protege sempre os criadores. E os criadores é que vão dizer o que querem fazer com as suas criaturas. Não é a criatura que é dona do criador, é o criador que é dono da criatura. E nunca será diferente, pelo menos nesse nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico do direito de autor. Porque os Estados Unidos fizeram o Digital Millennium Copyright Act para as mídias digitais não interativas? É porque até hoje os Estados Unidos não ratificaram a Convenção de Roma. Estamos aqui numa plateia de estudantes de direito. Estudantes de direito conhecem perfeitamente a questão da hierarquia das leis, dos tratados internacionais, das convenções internacionais,
do abrigamento que se faz na legislação interna, como é que você abriga ou como você não abriga. Os Estados Unidos não abrigou os direitos conexos no seu ordenamento jurídico. E talvez nem queira abrigar, porque lá as corporações têm outro peso. Porque lá as corporações buscam os seus interesses corporativos. E por isso um direito utilitário, um direito materializado, um direito que é claramente da protetividade da criatura e não do criador, permite que se faça isso de acordo com a conveniência do mercado que se impõe na sociedade mercantilista norte-americana. Não estou criticando os Estados Unidos, não. Eu acho que eles estão defendendo o peixe deles muito bem. E nós aqui é que temos que defender os nossos interesses, que são interesses da comunidade criadora brasileira, que quer ver o seu repertório projetado internacionalmente e verá com a devida protetividade, pelo menos nos países onde houver direito autoral. O Brasil surge numa modalidade de gestão coletiva diferente. Por quê? Porque nós também temos na Constituição, também no artigo 5º, e eu não me lembro qual é o inciso, o direito de associar-se ou permanecer associado. Cada um usa deste direito como melhor lhe convier. Isso significa que você não pode obrigar ninguém a se associar. Você não pode obrigar ninguém a se manter associado. Você também não pode obrigar ninguém a se dissociar. Quando os usuários de direito autoral, pelo menos na área musical do Brasil, que são 352 mil usuários aqui no Brasil, nesse país continental, fazem um movimento para fragilizar direito autoral, eles falam, mas lá nos Estados Unidos, esse direito não é concentrativo, não. Lá cada um negocia o direito como melhor quiser, e lá eles não têm essa tal liberdade de associação. No momento em que eles vinculam o seu repertório na ASCAP, ou na BMI ou na CESAC, ali está e ali ficará. E cada uma dessas entidades vai gerir e vai negociar esses repertórios de acordo com a conveniência das suas respectivas entidades. Também não existe isso no Brasil. Não existe, porque aqui a protetividade é individual, é personalizada. O ECAD surge em 1973, com a Lei 5988, e é mantido na Lei 9.610, de fevereiro de 98, lei pela qual nós nos batemos, o Hildebrando, o Zé Carlos, eu e outros tantos que participaram disso, durante 13 anos, até que fosse sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Instituto esse agora querem rever exatamente para acabar com a protetividade autoral dos artistas brasileiros. E isto permite que o Brasil se projete inteligentemente como uma sociedade plurima, em que você tem 7, 8 entidades que defendem o mesmo direito, em que você tem um repertório totalmente compartilhado, em que você arrecada unissionamente direitos autorais e direitos conexos, e que você distribui esses direitos na proporção de 2/3 para direitos autorais e 1/3 para direitos conexos, aí abrigando nos conexos os direitos dos intérpretes, dos músicos acompanhantes e dos produtores fonográficos, e nos direitos autorais o direito dos autores propriamente dito. E isso permite que todos recebam as suas devidas proporções. Por quê? Porque se você tem só uma interface, e a interface com os 352 mil usuários, dos quais cerca de 50% não paga absolutamente nada aos cofres do ECAD, fossem negociar separadamente com cada uma das associações, ninguém receberia absolutamente nada. Isso é uma conquista brasileira, uma conquista diferente, em que você tem várias entidades representando os seus titulares, arrecadando todas unissionamente por uma entidade, que é o Escritório Central de Arrecadação e de Distribuição. E por que o direito que o repertório é compartilhado? Porque ninguém pode pertencer a mais de uma associação na mesma qualidade, na mesma rubrica. Eu vou exemplificar para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando toca Garota de Ipanema, numa interpretação da Elis Regina, aqui no Brasil, quem recebe direito autoral? Recebe o Tom Jobim,
que é autor vinculado à entidade A. Recebe o Vinícius de Moraes, que é um autor vinculado à entidade B. Recebe o editor de cada uma deles, a VM, que é a editora que eu criei, acabei criando para o Vinícius de Moraes, e recebe a Jobim Music, que é a editora do Tom Jobim. Recebe a Elis Regina, que é intérprete da Sociedade C. Recebem todos os músicos acompanhantes, cada um na sua entidade. É livre a escolha para onde eles vão se filiar. Então, cada um deles, pela mesma execução pública, vai receber por diferentes entidades aquele direito que lhe cabe da mesma execução de uma forma compartilhada. E é por isso que os usuários cada vez mais engendram soluções absolutamente imorais, ilegais eu não tenho dúvida, imorais, dizendo que é necessário fragilizar o direito autoral para que fique mais barato para o coitadinho do dono da emissora de televisão negociar com aqueles repertórios do Tom Jobim, do Tom Zé, do Caetano Veloso, do Nando Reis, quando eles sabem que é absolutamente impossível fazer isso, porque aquele mesmo fonograma contém interpretação de um monte de gente, representados por sociedades diferentes, com interesses diferentes, com participações diferentes, e que tem na unicidade da arrecadação e na individualidade da distribuição a grande riqueza desse país. É isso que nos faz diferentes do resto do mundo. É por isso que a BMI, a ESCAP e a CESAC, quando vão distribuir nos Estados Unidos, podem sim negociar diferentes, porque estão negociando os seus repertórios. Nós não. Nós não estamos representando os nossos repertórios. Nós estamos representando os nossos respectivos titulares de direitos autorais e de direitos conexos, representados por diferentes entidades e que não podem sopesar diferentemente as suas respectivas participações. Por acaso a parte do Vinícius de Moraes é mais importante que a do Tom Jobim? Por acaso a parte que foi criada pelo Milton Nascimento é diferente da criada pelo Tavito, ou pelo Wagner Tiso, ou pelo Fernando Brant? Por acaso a interpretação da Elis Regina merece maior sopeso que a interpretação do Frank Sinatra, ou a interpretação de qualquer outro que tenha feito Garota de Ipanema? Isto não existe. Isto é um tratamento isonômico, sob pena de você premiar mais uns do que outros, em detrimento da qualidade da produção intelectual, que é isso que se busca, da isonomia que se prega para a defesa dos direitos de cada um dos titulares, e manter uma unicidade em relação aos coitadinhos dos usuários das obras intelectuais, que nada mais fazem do que projetar a cultura brasileira mundo afora e são penalizados pelo pagamento de direito autoral. Mentira! Porque eles ganham na publicidade, eles ganham no link da internet, eles ganham nas contas de telefone. Aquilo que vocês veem televisionado pela TV Globo ou por qualquer outra emissora de televisão custa uma fortuna a vocês, porque toda aquela mídia que está disponibilizada paga uma fortuna para as emissoras de televisão, de rádio, para os shopping centers, para poder fazer com que aquela produção intelectual seja a vis atrativa das suas respectivas programações. E mais, o copyright é formal e registrário. Isso foi exatamente a razão pela qual o Leonardo falou um pouco disto também. Você não pode obrigar as pessoas a registrar, até porque é uma facultas agendi nossa que você escolhe. Eu vou registrar minha obra. Eu não vou registrar minha obra. Por quê? Porque eu não quero. Todo mundo já conhece o Garoto de Ipanema. Todo mundo já conhece sei lá, Copacabana, do Dorival Caymmi. Todo mundo conhece. Você não precisa registrar nada. E você não registrando, você obedece um princípio legal geral, que é o princípio da decadência, que erradamente se fala em prescrição. Não é de prescrição, é decadência, é perda do direito subjetivo material e não a perda do direito de ação. O prazo decadencial são 70 anos após a morte do autor, não é da criação da obra, nem do registro da obra. O professor Lessig quer criar um sistema registrário para fragilizar o próprio direito
que decorre do registro da obra. Registro você faz em propriedade industrial. Aqui, onde você tem sistema de copyright para marca, para patente, para logomarca, para modelo de utilidade, mas não para obra intelectual. Obra intelectual é o seguinte: o sujeito criou, é dele, ele quer manter inédito, vai manter inédito. Quando é que ele vai veicular? Quando ele quiser. Eu ouvi do Egberto Gismonti, eu nunca mais esqueci disso, ele fez uma obra chamada Estrava no Nordeste. Era uma homenagem ao Stravinsky. Para a cozinha, né, piano, baixo, bateria, 3 geniais, ele próprio no piano, o sujeito no baixo, no bateria, e orquestra sinfônica. Ele executou pela primeira vez essa obra na morte do Ayrton Senna, com o governador Mário Covas abrindo aquela solenidade. Né? Lindo. Uma obra-prima de uma dificuldade e de uma complexidade rítmica e de uma complexidade litero-musical enorme. E a orquestra executou. E eu perguntei para o Gilberto: você não quer gravar? Ele falou: não. Por quê? Eu falei: porque eu vou mudar. Isso aqui vai mudar. Quando eu quiser. Quando eu quiser eu mudo. Quando eu quiser eu ainda vou mudar aqui os cellos, vou mudar as violas, vou mudar o oboé, e quando eu quiser eu faço. Eu ainda tentei convencê-lo a gravar com a Orquestra Sinfônica, com a Jazz Sinfônica em São Paulo, muito tempo. Ele gravou com a Orquestra Sinfônica de Estocolmo 8 anos depois. Uma obra muito mais bonita. Porque ele quis, que é o autor que diz como vai produzir, quando vai veicular, o que vai veicular e a quem vai veicular e com quem vai veicular. Então você não pode, sob direitos absolutamente estranhos ao nosso ordenamento jurídico, tentar criar um sistema burro, subserviente, claramente vinculado aos interesses corporativos de quem está predominando hoje. E eu não critico quem tenta impor a sua cultura àqueles que não querem ler, que não querem tomar conhecimento, que não querem tomar conhecimento daquilo que lhes diz respeito, que é a própria independência cultural desse país. A independência cultural desse país passa pela nossa liberdade de optar quando e como quer veicular as suas respectivas obras, sem estar adstrito a fórmulas que são ditadas lá fora por quem faturou o ano passado 29 bilhões de dólares, que foi o grupo Google Inc., e que quer determinar o que é que nós vamos fazer da nossa produção intelectual. Eu acho que eu consegui dar para vocês as diferenças básicas entre o que seja copyright e o que seja direito autoral. E quero dizer a vocês que uma sociedade livre é a sociedade que não se permite ser tutelada. É a sociedade que não se permite ser ditada alienígenamente. Este é o nosso Brasil, onde nós somos os donos da nossa cultura. Esse é o país que tem uma das melhores músicas do mundo, tem uma das melhores dramaturgias do mundo, tem grandes artistas plásticos, tem grandes escritores, tem grandes produtores de audiovisual e que não podem de forma alguma entregar a sua alma àqueles que simplesmente querem explorar as suas obras. Muito obrigado.